Barramentos de expansão, tipo, o que fazem e a velocidade. Barramentos, ou em inglês bus, são em poucas palavras padrões de comunicação utilizados em computadores para interconexão dos mais variados dispositivos. O processador se comunica com os outros periféricos do micro através de um caminho de dados chamado barramento. Desde o lançamento do primeiro PC em 1981 até os dias de hoje, uma série de tipos de barramentos foram desenvolvidos para permitir a comunicação dos periféricos de entrada e saída do processador. No sentido estrito da palavra, o termo barramento surgiu para descrever um canal de comunicação compartilhado por vários dispositivos ou periféricos. Agora que você sabe o que é barramento de expansão e o que faz, vamos ver os tipos e as velocidades. Barramentos ISA, Industry Standard Architecture. O barramento ISA é um padrão não utilizado, sendo encontrado apenas em computadores antigos. Trabalha com transferência de 8 bytes por vez e clock de 8,33 MHz. Na verdade, antes do surgimento do IBM PC XT, esse valor era de 4,77 MHz. Repare que na imagem, o slot contém uma divisão. As placas de 8 bytes utilizam somente a parte maior. Como você já deve ter imaginado, as placas de 16 bytes usam ambas as partes. Por conta disso, as placas mães da época passaram a contar apenas com slot ISA de 16 bytes. Curiosamente, alguns modelos foram lançados tendo tanto slot de 8 bytes quanto slot de 16 bytes. Com a evolução da informática, o padrão ISA foi aos poucos perdendo espaço. A versão de 16 bytes é capaz de proporcionar transferências de dados na casa dos 8 MB por segundo, mas dificilmente esse valor é alcançado, ficando em torno de 5 MB. Com essa taxa de transferência, era suficiente para determinar dispositivos, placa modem, por exemplo. Barramentos PCI, Peripheral Component Interconnect. O barramento PCI surgiu no início de 1990 pelas mãos da Intel. Suas principais características são as capacidades de transferência de dados de 38 bytes e clock de 33 MHz. Especificações estão que tornaram o padrão capaz de transmitir dados a uma taxa de até 132 MB por segundo. O barramento PCI também passou por evoluções. Uma versão que trabalha com 64 bytes e 66 MHz foi lançada, tendo também uma extensão em seu slot. Sua taxa máxima de transferência de dados é estimada em 512 MB por segundo. Apesar disso, o padrão PCI de 64 bytes nunca chegou a ser popular. Essa especificação gera mais custo para os fabricantes. Além disso, a maioria dos dispositivos da época era auge do PCI, não necessitava de taxas de transferência de dados maiores. Barramento PCI X, Peripheral Component Interconnect Standard. Muita gente confunde o barramento PCI X com o padrão PCI Express, mostrado na figura. Mas ambos são diferentes. O PCI X nada mais é do que uma evolução do PCI de 64 bytes, sendo compatível com as especificações anteriores. A versão PCI X 1.0 é capaz de operar nas frequências de 100 MHz
e 133 MHz. Neste último, o padrão pode atingir a taxa de transferência de dados de 1064 MB por segundo. O PCI-X 2.0, por sua vez, pode trabalhar também com a frequência de 266 MHz e 533 MHz. Barramento AGP Accelerated Graphics Board. Para lidar com o volume crescente de dados gerados pelo processador de gráfico, a Intel anunciou em meados de 1996 o padrão AGP, cujo slot serve exclusivamente às placas de vídeo. A primeira versão do AGP, chamada de AGP 1.0, trabalha 32 bytes e tem clock de 66 MHz, o que é equivalente à taxa de transferência de dados de até 266 MB por segundo, mas na verdade pode chegar ao valor de 532 MB por segundo. Explica-se o AGP 1.0 pode funcionar no modo 1x ou 2x. Com 1x, um dado pode pulso de clock é transferido. Com 2x, são dois dados por pulso de clock. Em meados de 1998, a Intel lançou o AGP 2.0, cuja diferenciais estão na possibilidade de trabalhar também com um novo modelo de operação 4x, oferecendo uma taxa de transferência de 1066 MB por segundo e alimentação elétrica de 1.5 volts. O AGP 1.0 funciona com 3,3 volts. Algum tempo depois surgiu o AGP 3.0, que conta com a capacidade de trabalhar com alimentação elétrica de 0.8 volts e modo de operação de 8x, correspondendo a uma taxa de transferência de 2.133 MB por segundo. Além da taxa de transferência de dados, o padrão AGP também oferece uma vantagem. Uma delas é o fato de sempre poder operar em sua máxima capacidade de não há outro dispositivo no barramento que possa de alguma forma transferir a comunicação entre a placa de vídeo e o processador. Lembre-se que o AGP é compatível apenas com placas de vídeo. O AGP também pode permitir que a placa de vídeo faça uso da parte da memória RAM do computador como um interconector de sua própria memória, um recurso chamado Direct Memória Execute.